Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente. No episódio de hoje do podcast Rio Ônibus, vamos falar sobre os impactos do vandalismo no transporte público e como isso afeta diretamente a vida de todos. Apesar de ser um problema antigo, os ataques a ônibus têm se tornado cada vez mais recorrentes, gerando um prejuízo de mais de 70 milhões para o setor apenas nos últimos 2 anos e na cidade do Rio de Janeiro. Para entender melhor a gravidade dessa questão, temos como convidado o economista Felipe Dacaz, gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifária da AGETRANSP do Rio de Janeiro. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast, para a gente trocar umas ideias aqui com os nossos ouvintes sobre o transporte público, sobre a mobilidade aqui na nossa região metropolitana e principalmente sobre essa questão do vandalismo que você outro dia publicou um artigo muito bom chamando a atenção para isso. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Paulo, prazer estar contigo, prazer falar para os nossos ouvintes, queridos e sofridos ouvintes, né? São os passageiros de ônibus, os empresários, enfim, as pessoas que trabalham nesse sistema. Eu sou ouvinte do podcast, então para mim também é um prazer, um orgulho estar aqui com vocês. Sim. Então, Felipe, para a gente começar, você podia compartilhar com os nossos ouvintes um pouco sobre o que é a GETRANSP, que muita gente não sabe, e a sua área de atuação dentro dela e como que ela se relaciona com esses desafios, né, diários do transporte público. Bom, rapidamente, a agência, ela é uma agência que regula os transportes concedidos de passageiros e rodovias do estado do Rio de Janeiro. São, na verdade, os transportes de passageiros de massa, então nós somos reguladores do metrô, das barcas, da Supervia. Também temos duas rodovias que a gente regula. É, Na Câmara de Política Econômica e Tarifária, trabalho com a área que envolve a parte de revisões ordinárias, revisões extraordinárias, cálculos de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas basicamente a agência ela tem um papel importante no tripé que se dá pelo poder concedente, pelo concessionário e pelo usuário ou passageiro. Então, esse tripé, ele precisa de ter um ponto de equilíbrio, né? Então, assim, um avanço, né, da, a partir das concessões, das desestatizações que ocorreram, principalmente ao longo da década de 90, com isso veio a criação das agências reguladoras e a agência ela possibilita que a relação, o trato entre o poder concedente e a concessionária se dê de uma forma mais equilibrada, né, buscando sempre atingir o que está determinado em contrato e, no limite, garantindo um serviço de qualidade, né, um serviço que seja prestado corretamente pelo concessionário. Então, basicamente é isso. E trabalha com muito cálculo de tarifa, enfim, a gente ali está. E todos os desafios que envolvem a área econômica desses contratos. Ok, então, até aproveitando que você falou, antes da gente falar da questão do vandalismo, é, sempre que sobe uma tarifa, seja a tarifa do trem, da Supervia, seja a do metrô, seja do ônibus intermunicipal, da Barcas, as pessoas reclamam muito. E eu sempre falo aqui no podcast que não é uma questão de estar caro ou de estar barato, é uma questão de que há um contrato e esse contrato precisa ser observado, e que são muitas as variáveis que envolvem, né, o cálculo de uma tarifa. Então, quando aumenta a tarifa, todo mundo reclama, né? Eu acho que você deve ouvir muitas reclamações aí também, mas é uma questão contratual, né? Como é que funciona isso para você que está do outro lado e que, ao fim e ao cabo, acaba determinando o aumento da tarifa? Como é que você enxerga isso? Ô Paulo, eu só assim, posso dar um passo atrás. Eu comecei a minha história nessa área trabalhando na FETransport, na diretoria de mobilidade urbana, e então eu trabalhei lá durante 8 anos e inclusive comecei em 2010 junto com o contrato dos consórcios do Rio de Janeiro, Sim. e então eu tenho uma experiência muito grande nessa parte de cálculo tarifário.
E, e, e assim, o que eu tenho para dizer é que, na verdade, existem dois tipos de tarifa. A tarifa pública, que é essa que nós vimos, né, nas bilheterias, que os usuários pagam, os passageiros pagam, e a tarifa de remuneração. Sim, E, na teoria, o equilíbrio econômico financeiro de um contrato é quando a tarifa de remuneração ela gera o equilíbrio das contas para as empresas operadoras. No entanto, ao longo do tempo, os reajustes, eles tarifários, que são dados normalmente por indicadores, ou uma fórmula paramétrica, ou IPCA, o IGPM, e eles vão se distanciando sim, da tarifa de remuneração. Na pandemia, que ocorreu uma grande frustração de receita, né, porque as empresas tinham que continuar operando, mesmo com uma frota reduzida, mas para carregar pouco passageiro, assim como ao longo da retomada, né, do período pós-pandemia, as empresas também não conseguiram atingir, né, a quantidade de passageiros e receita suficiente para equilibrar os custos e os investimentos necessários. Isso fez com que ocorresse um desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos que já vinham desequilibrados, na verdade. Eu ouço bastante podcast aqui, né, Paulo? Você já comentou, então não é um assunto novo aqui de se falar que as empresas de fato já estão desequilibradas, as contas já estão desequilibradas há muito tempo. Então, na verdade, o próprio governo federal, com o marco da mobilidade, ele já entendeu que a tarifa de remuneração ela é muito maior do que a tarifa pública e que há necessidade de ter realmente um subsídio, porque no Brasil o modelo que foi criado foi um modelo em que o passageiro pagante que subsidia o sistema. Só que isso é insustentável ao longo do tempo. Os sim. custos eles aumentam, a necessidade de investimentos aumentaram, a qualidade dos veículos melhorou muito, ônibus com ar-condicionado, embarcado com uma série de tecnologias, enfim. Então, é um pouco disso aí. A gente sabe que há desequilíbrio, então essa tarifa que as pessoas pagam, Sim, elas, na verdade, não representam o equilíbrio econômico-financeiro, o preço de equilíbrio, né? sim. O que deveria ser para gerar o equilíbrio dos contratos. Então, ok, agora vamos entrar no assunto do vandalismo, que de uma certa forma acaba pesando também, né, na questão tarifária. A gente vive uma onda de sequestros a ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro para serem utilizados como barricadas. E são vários os episódios também de veículos incendiados, esse ano, ano passado, mais recentemente. Na sua visão, quais são os principais prejuízos, tanto econômicos quanto sociais, que os ataques a ônibus trazem para o setor e principalmente para a população? Ô, Paulo, é, o artigo que eu escrevi foi de 2016, Paulo. Eu só republiquei ele recentemente. Olha como é que são as coisas. Na verdade, é, essas coisas não mudam, né? E ficou E bastante na atual. Quando você época, publicou, pegou certinho no momento que a gente está passando. pois é, na época, 2016, também teve uma onda, né, de ônibus incendiados e Sim, por motivos distintos, mas assim, basicamente, nós podemos olhar o prejuízo por duas óticas. O prejuízo para a empresa operadora, porque ela vai ter que repor, né, o ônibus e é, normalmente, né, não tem uma legislação que obrigue o município a repor esse ônibus, porque o município ele acaba alegando que isso é um problema de segurança pública. E quando a gente fala de problema de segurança pública, a gente está falando a nível estadual, né? E então, no limite, o responsável por repor o ônibus acaba sendo a empresa, o sim, empresário, que opera aquele sistema, né? E um ônibus, mesmo que ele esteja no final da sua vida útil ou no meio da sua vida útil, né, ele ainda tem um valor econômico. sim, Então, o empresário, ele precisa de reinvestir, tá? Mas não basta só reinvestir. Então, vamos supor que o empresário tenha o capital disponível e ele tenha condições de adquirir um ônibus novo e
Só que, qual o problema? Ele não existe ônibus novo na concessionária. Então, você sabe, deve saber melhor do que eu, né, Paulo, que para você adquirir um ônibus novo e reincluir esse ônibus no sistema, você tem um ciclo que leva de 6 a 8 meses. Sim, Hoje, é verdade inclusive, isso. por pesquisas recentes, a gente já apurou que que tá se levando 8 meses para poder reincluir o ônibus na linha, né? E por outro lado, aí quando eu falo isso, é aquele ciclo de encomendar, fabricar, a entrega, né, do fabricante, o licenciamento do ônibus novo, enfim. Então tudo isso demora de 6 a 8 meses, né? E por outro lado, pelo lado da população, quando uma comunidade fica sem o veículo, ela sofre com uma questão muito grave. Por quê? Porque o transporte público é um dos instrumentos, um dos maiores instrumentos de universalização dos serviços públicos. Ele Sim. que dá acesso à população, à educação, ao comércio, ao trabalho, enfim. Então, dependendo da linha, uma comunidade pode ficar sem o serviço durante muito tempo. Então, o prejuízo econômico chega a ser quase incomensurável. Apesar daqui a gente poder, né, traçar aqui algumas linhas de estudo, mas é um prejuízo enorme, né? E assim, a gente fez estudos assim que, dependendo da linha, 6 meses de um veículo fora da operação está prejudicando mais de 70 mil usuários. Então, assim, respondendo essa pergunta, eu poderia responder ela aqui em muito tempo, né? Mas, assim, Sim. eu, é, me restringo a isso, né? A questão do novos investimentos e o tempo, né, da reinclusão do veículo no sistema e o tempo que a população fica sem esse serviço, que é Sim. um tempo longo. É um tempo bem longo. Eu vou te dar um exemplo prático. Naquele ataque terrorista, a gente pode chamar assim, que teve no ano passado, em que 35 ônibus foram incendiados no mesmo dia. Da nossa base aqui do Rio Ônibus foram 21 e 9 foram de uma única empresa, de uma única linha da aviação Jabur, naquela região ali de Guaratiba, onde eles atuam. Então, foi uma linha que ficou prejudicada. Eles fizeram algum remanejamento para não ficar todos, mas uma boa parte da frota de uma única linha foi incendiada. Então, se a empresa não tivesse um bom porte e não tivesse uma frota que lhe permitiu fazer esse remanejamento, uma quantidade de linhas grandes, certamente, se fosse uma empresa pequena aí de 50 60 ônibus, ter 9 queimados, ela ficaria até sem condição de repor os ônibus todos de uma vez. Então, é um impacto realmente a longo prazo, que se for medir pelo prejuízo que essas pessoas têm, e o prejuízo para a economia como um todo é bem significativo. Então, é um exemplo prático daquilo que você colocou muito bem. E uma questão também que eu quero levantar aqui, que você sabe, é que muita gente pensa que os ônibus têm seguro para incêndio, para esse tipo de coisa, e eles não têm, né? E quando o ônibus queima, como você disse, esse prejuízo acaba sendo para a empresa, que é repassado para os custos. E fora aqueles atos de vandalismo que não se incendiam ônibus, mas se danificam ônibus, sequestram para barricadas, esse tipo de coisa. Como é que você vê, você que atua numa agência que faz essa ponte do poder público com os concessionários, o que é que você acha, o que você entende que possa ser feito para a gente conseguir fazer um trabalho conjunto que minimize essa questão do vandalismo, do sequestro de ônibus, do incêndio? Tem alguma saída que você enxergue para essa questão? Olha, Paulo, até trazendo novamente aí o que eu ouvi em outros podcasts, né? Nós hoje estamos piores do que já fomos, tá? Então, para você ter uma ideia, né? O sistema, em 2010, a prefeitura determinou que todos os ônibus tivessem GPS, né? Aí, em 2017, né, houve uma portaria que renovou ali a determinação que as informações fossem entregues para a Secretaria de Transporte.
Enfim, estou falando isso por quê? Porque existem modelos, não só no Brasil, como em diversos lugares do mundo, em que você consegue fazer, através do monitoramento dos ônibus, uma gestão, um gerenciamento do risco do transporte, né? Sim. Então, por exemplo, na época que eu trabalhei na FETranspor, eu participei de um projeto muito interessante chamado Sistema de Acompanhamento de Frota e Emergência. Esse sistema ele foi criado porque na época estava tendo muito assalto a ônibus. Então, basicamente, a gente junto com as empresas, uma parceria com a Polícia Militar, o Disque Denúncia, a gente conseguiu mapear, fazer um mapa de calor através do sistema para saber onde eram as áreas mais perigosas, né? Até a área onde os assaltantes entravam no ônibus e saíam do ônibus. Isso fez com que zerasse o assalto. Então, assim, isso foi uma coisa assim, uma parceria que não demandou muito investimento, demandou força de vontade, gestão, articulação, né? Então, o que eu vejo, assim, eu vejo que hoje nós temos dados de monitoramento de GPS, através do GPS dos ônibus, né? Esses dados já são disponibilizados para o poder público. E, no meu ponto de vista, o que é necessário talvez seja uma- um olhar inteligente desses dados para que haja uma gestão preventiva, né? Vou dar um exemplo. Antigamente, no COR, né? Na verdade, no estado nós temos dois. O Rio de Janeiro é uma cidade incrível pelo que ela possui, né? Então, nós temos o COR da Prefeitura do Rio, né? Que é um sistema operacional de controle que não só pode ter acesso à questão dos dados dos ônibus, mas câmeras enfim, envolve várias instituições, como também temos o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, que é do governo do Sim. estado, né? E por exemplo, falando da agência, atualmente a agência fez parte de um acordo de parceria em que a PM, Polícia Militar, passou a ter acesso a todas as imagens das câmeras das concessionárias, tá? Sim. Inclusive a PM, a partir essa parceria se deu, na verdade, com base em um projeto da Polícia Militar em que ela está chamando comerciantes, pessoas físicas, condomínios, para poder disponibilizar por vontade própria o acesso às suas câmeras, para que com isso a PM, através, né, de uso de inteligência artificial e outras tecnologias e também de inteligência, para poder fazer uma ação preventiva. Então, eu estou falando isso por quê? Porque já teve, inclusive, Paulo, não sei se você lembra, um programa em que o COR tinha acesso aos dados de GPS dos ônibus, e Sim. lá no COR tinha um escritório com o polícia militar, que ele, sabendo de um óbito numa área sensível, né, ele já informava um técnico do Rio Ônibus, e o técnico do Rio Ônibus já acionava os consórcios, e aí os consórcios, as empresas envolvidas já acionavam o pessoal de operação. Isso fez com que praticamente esses incêndios, essas ações terroristas, né, como você disse, Sim. fossem mitigadas e praticamente também diminuiu muito, tá? Então, isso que eu Diminuiu estou muito. falando, coisa que já aconteceu Sim. e que poderia ser retomada. Assim, se você for fazer uma análise econômica do investimento necessário para que essas ações sejam retomadas ou melhoradas ou novas ações criadas, não é muito, Paulo. Não é muito. O prejuízo que a gente tem com o ônibus queimado, talvez eh, pudesse Ele pode trocar, pagar a né, operação o de um ano todo, investimento. praticamente, de um funcionário, de um grupo desse que fica atuando nesse acompanhamento. É verdade. Exatamente. Então, Exatamente. uma coisa que a gente tem, você citou aí, esse sistema de identificação dos assaltos, ele continua funcionando
tem o nome de SAFE, que é um serviço em que as empresas comunicam para a Secretaria de Segurança os assaltos, localizado até pelo GPS, o ponto de embarque dos assaltantes, o trecho das linhas em que eles efetivam a ação, o assalto e o ponto que eles descem, que é o ponto de fuga. Então, esses dados são encaminhados para a Secretaria de Segurança Estadual, né? E mapeados que é para poder criar essa mancha criminal para eles atuarem. A mesma coisa com relação aos ônibus que são sequestrados e que são incendiados. E com relação ao COR, a gente continua aqui com o pessoal do Rio Ônibus lá de plantão, 24 horas por dia. Então, todas as informações que a gente tem de trânsito, de tráfego, de acidentes, mesmo de assaltos de ônibus, de manifestações, que geralmente são manifestações que depois dão origem aos ônibus queimados ou vandalizados, a gente tem o pessoal acompanhando, isso agiliza muito, mas o problema é aquela questão do fator surpresa, né? Quando a polícia chega para a operação, o pessoal lá que está. Os criminosos descem e incendiam os ônibus assim muito rapidamente, então tem vezes que não dá o tempo de reação necessário. Quando a gente consegue reagir, é a tempo de chegar o bombeiro para apagar o que sobrou do incêndio lá. Mas esse trabalho tem sido feito e você colocou um dado interessante. A gente tem conseguido reduzir algumas questões. Não consegue zerar, mas esse trabalho tem surtido, sim, algum efeito. Ah, Tá? obrigado por rememorar, né? Que eu estive envolvido nesses projetos até Você participou 2018, desses projetos todos aí no início todos, lá com a gente. Foi quando a gente começou a utilizar, né, Felipe, a questão da tecnologia a nosso favor, que a gente tinha até o GPS, uma exatamente. obrigação contratual. Mas o que que a gente faz com os dados do GPS, né? O que que a gente faz com a Exato. tecnologia, com o WhatsApp, com tudo isso que hoje é oferecido para a gente? Então, você participou Uhum. no início, né, de pensar Sim. essas coisas e a gente hoje está conseguindo realmente efetivar. Nunca é o ideal, na verdade, porque a cidade é muito grande, as distâncias às vezes são pequenas, parecem pequenas, mas são grandes para se percorrer numa emergência. Mas a gente vem fazendo. Então, eu queria te colocar uma última pergunta para ver se mais uma provocação. A gente não falou sobre a questão da educação, a gente falou sobre a questão mais técnica, econômica, tecnológica, mas qual o papel que você vê? Não sei se a Getrans trabalha com alguma coisa em cima disso também, na questão do treinamento, da criação de uma consciência cidadã para evitar o vandalismo, esse tipo de coisa. Como que você enxerga isso? Você que é uma pessoa que tem toda uma formação técnica, mas também tem essa questão do pensar o sistema. Como é que você acha que a gente pode melhorar a questão da educação para a cidadania, que vai ajudar a combater aí o vandalismo, ajudar as pessoas a entenderem como funciona o nosso sistema e compreendendo melhor esse funcionamento, entenderem mais algumas medidas que têm que ser tomadas. Como você foi bem didático aí explicando a questão da tarifa, como é que você enxerga aí para a gente encerrar essa questão da educação? Paulo, olha, vou te falar que essa foi pego de surpresas, porque, na verdade, essa pergunta é uma pergunta, talvez seja a pergunta de US$ 1 milhão, né? É verdade, O por isso que eu fiz problema, agora no final, porque como ninguém tem esse milhão de dólares, eu venho tentando pegar alguns dólares com outros para tentar chegar a uma solução e eu não consigo. Então, te lanço esse é, desafio, convite. Vamos pensar junto um pouco nisso? vamos. Então, eu começo já te passando o problema da Supervia. Se a gente analisar boa parte do problema operacional da Supervia, que é, inclusive, um parênteses, um sistema lindíssimo. A gente fez uma fiscalização recentemente e andamos o sistema praticamente todo. Se Sim, você for ver, assim, não perde, inclusive, em termos até de qualidade dos trens, por incrível que pareça, sim, né? Para sistemas europeus, né? A gente tem aqui uma beleza cênica maravilhosa, mas o sistema ele é degradado pela própria população sim, que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Mas é roubo de cabo, sim,
depredação do trem. Então, na verdade, o problema educacional, Paulo, acho que transcende a nossa capacidade aqui de fazer ações objetivas para coibir o vandalismo, o incêndio, né? Não teve incêndio recentemente em um trem da Supervia. Então, Teve assim, a também. própria população que precisa do trem, que precisa do ônibus, que precisa do transporte, é que faz esse tipo de ataque. Então, é uma certa revolta, na verdade, ao Estado, né? Sim, A instituição é, pública, vamos dizer assim. Então, é um problema muito grave. Creio que, na verdade, ações pontuais possam surtir efeito. Por exemplo, é, circular, né, nas redes sociais, ou dados como, por exemplo, eu tenho aqui um dado importante, de 20 anos, no Brasil foram queimados 2.858 ônibus. Essa quantidade de ônibus gerou um prejuízo de mais 1,7 bilhão sim. para a economia. Então, é mostrar pro cidadão, olha, se alguém queimar o teu ônibus aqui, o ônibus é dele. As pessoas têm que entender que os ônibus não são necessariamente dos empresários. O ônibus, ele está ali dentro de um sistema concedido em que aquilo também é dele. E se as pessoas tiverem o discernimento de que aqui é o sentimento de pertencimento, ou seja, eu sou dono desse negócio, então eu não permito que aquela outra pessoa degrade, vandalize aquilo que é meu. Assim como a gente Sim. cuida da nossa própria casa, na minha visão, aos meios de comunicação, você, Paulo, que faz um excelente trabalho, a gente na agência, o pessoal da TV que tanto critica o ônibus, né? Eu costumo dizer assim, que a gente que trabalha de transporte, a gente não recebe elogio. Na É verdade, é o seguinte, verdade. se a gente não está recebendo crítica, é porque tá bom, É né? Então verdade, é bem por aí. as pessoas não elogiam a gente, mas na verdade o ponto é: vamos fazer com que as pessoas entendam que esse sistema não é do empresário, esse sistema não é do prefeito, não é do governador, esse sistema é da população e pertence a todos nós. Então, se você está quebrando um ônibus, se você está queimando um ônibus, se você na verdade está me agredindo, porque eu também sou dono disso. Então, eu acho Sim, que é isso. Circularizar o máximo possível essas mensagens educacionais, mostrar que um ônibus que é queimado demora 8 meses para ser retomado, e outra coisa, ele vai ser retomado, mas vai fazer com que a tarifa possa, no futuro, ser mais cara ainda. Por quê? Porque, na sim. verdade, alguém tem que pagar a conta, né? E acaba a população pagando a conta no limite. Então, assim, eu acho que é fazer ações pontuais para elucidar cada vez mais o prejuízo amplo que essas ações de vandalismo trazem. Então, pô, Felipe, te agradeço muito pela participação. O que você falou agora tá bem dentro daquilo que a gente vem pregando, que a gente vem conversando aí com as pessoas. É tentar fazer uma sensibilização, né? Não é uma resposta de US$ 1 milhão, infelizmente, é muito por tentar convencer, conseguir hoje, a gente consegue que a imprensa fale sobre essa questão do vandalismo também. A gente vem conseguindo esses espaços aí, muito graças ao trabalho de pessoas como você, que conhecem do setor e que se dedicam a desmistificar certos preconceitos que existem, e você colocou muito bem, né? Eu tive empresa de ônibus por muitos anos, trabalhei, e era justamente isso. Você tinha o saque lá e falava reclamações, eu tive 100, sugestões, tive 50, elogios, quando tinha um era festa, porque o entendimento é de que a gente prestar um bom serviço não é mais que a nossa obrigação, mas é bom ter a consciência, né? Falar com as pessoas, deixar o nosso setor transparente. Eu acho que aí é um papel que os empresários estão aprendendo hoje a fazer, e que a Getransp faz aí com muita propriedade, que é dar transparência, né, do que acontece no setor de transporte e como funciona. Então, te agradeço muito aí por aceitar o nosso convite, por participar aqui
do nosso podcast. Tamo juntos aí, parabéns para você e a equipe por esse podcast que traz muita informação importante, relevante e tô torcendo aí para o nosso sistema conseguir passar por essa fase difícil e entregar um serviço cada vez melhor e com qualidade. Então, obrigado aí, Felipe. Queria agradecer mais uma vez ao economista Felipe Dacaz, gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifária da AGETRANSP do Rio de Janeiro, pela participação no nosso podcast. E chegamos então ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus e ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Até lá. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.